Você já encontrou uma imagem que mudou para sempre sua percepção sobre alguém? Existem momentos na vida de todos que ninguém gostaria de ver eternizados, mas algumas fotografias capturam exatamente isso. Um instante inesperado e negativo, muitas vezes alterando drasticamente a vida de alguém. De heróis acidentais e figuras públicas àqueles cujas imagens controversas arruinaram suas vidas, aqui estão 13 fotos que mudaram vidas para sempre. Vamos explorar cada uma dessas histórias, seus contextos e os complexos caminhos de suas consequências. Número 1. Heróis e batalhas ocultas. A famosa fotografia dos fuzileiros navais americanos levantando a bandeira em Iwo Jima, tirada durante a Segunda Guerra Mundial, é considerada um símbolo de coragem e resistência. Ela aparece em livros de história, filmes e documentários, representando o sacrifício dos soldados americanos. A foto mostra 6 homens realizando esse ato simbólico, mas 3 deles perderam a vida em combates subsequentes. Ira Hayes, um dos 3 soldados indígenas na foto, tornou-se um nome conhecido, mas não pelo desejo de fama. A fotografia o tornou um símbolo de heroísmo, mas em vez de orgulho, ele se sentia culpado por ter deixado seus companheiros para trás. Ao retornar aos Estados Unidos, Hayes passou a ser constantemente assediado por repórteres e fãs, que o abordavam com pedidos de autógrafos e histórias, como se ele fosse apenas um personagem de uma narrativa gloriosa. Sua saúde mental deteriorou-se e ele afundou no alcoolismo, isolando-se até sua morte. Hayes, cuja vida foi marcada pelo dever de servir e pela lealdade aos seus companheiros, nunca pediu por essa fama, que o afastaria de suas aspirações originais e, ironicamente, o transformaria em uma lenda. Para entender o peso que Ira Hayes e seus colegas carregaram, precisamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial era marcada por intensos combates e longos períodos de privações. Para muitos jovens soldados, retornar para casa e readaptar-se era uma batalha silenciosa e tão dura quanto a luta no campo de guerra. O reconhecimento público repentino adicionou uma camada de complexidade e sofrimento à vida desses homens. A luta de Hayes contra o alcoolismo tornou-se um testemunho trágico do preço pago por muitos veteranos, que, apesar da fama, não conseguiram lidar com o retorno à vida civil. A complexidade do que Hayes sentiu, orgulho pelo sacrifício e tristeza por aqueles que ficaram no campo de batalha, era algo que ele nunca conseguiu expressar completamente. E sua história permanece como um lembrete de como o heroísmo também pode ser devastador para quem o carrega. Número 2. A queda de uma comediante. Em 2017, a comediante Kathy Griffin posou com uma cabeça falsa parecida com a de Donald Trump, num gesto que ela achava que seria uma provocação política satírica. Ao contrário do que imaginava, a resposta do público foi dura e imediata. A foto foi considerada violenta e desrespeitosa por muitos, e gerou uma reação em cadeia que culminou em perdas de contratos e em sua saída da agência de notícias americana CNN. Griffin foi cancelada pela indústria e sua carreira ficou marcada pelo incidente. Em desespero, ela chegou a retirar o pedido de desculpas, afirmando ser vítima de perseguição política. Mesmo assim, sua carreira já estava em declínio, e a comediante passou a fazer shows em locais periféricos, como Beirute, longe do estrelato. O caso de Kathy Griffin também trouxe à tona um debate maior sobre os limites do humor e a tolerância com a crítica política. Griffin, que sempre foi conhecida por seu estilo irreverente e ousado, encontrou-se em uma situação em que sua intenção artística foi completamente rechaçada. A polarização política nos Estados Unidos se intensificou em anos recentes, e seu gesto foi interpretado como um ataque pessoal, levando ao cancelamento em massa. Além disso, Griffin sofreu emocionalmente, precisando lidar com a perda de projetos de longa data e de antigos apoiadores. Em retrospectiva, seu caso tornou-se um estudo sobre como a liberdade de expressão pode colidir com a responsabilidade pública, gerando um impacto irreversível na carreira de uma pessoa que cruzou uma linha subjetiva demais para alguns. Número 3. O preço de uma selfie. A Miss Iraque de 2017, Sarah Aidan, decidiu tirar uma selfie com a Miss Israel durante o concurso Miss Universo, uma foto que ela imaginou ser um gesto de paz e compreensão. No entanto, o impacto foi devastador. As tensões entre Israel e o mundo árabe são profundas, e sua foto com a Miss Israel gerou uma enorme reação negativa no Iraque e em outros países árabes. Muitos acusaram Aidan de trair seu país e a causa palestina, e sua família começou a receber ameaças de morte.
Forçados a deixar o Iraque, eles se exilaram para sobreviver. Idan perdeu o título e seu acesso à cidadania iraquiana, o que a impediu de voltar ao seu país. Mesmo sob intensa pressão, ela se manteve firme em sua mensagem de paz, mas sua vida jamais foi a mesma. Esta situação ilustra como o simbolismo político pode transformar uma mensagem de união em um ponto de conflito. A selfie de Sarah Aidan com Miss Israel não era apenas um registro inocente para ela. Sarah, que cresceu em uma sociedade marcada por conflitos de longa data, viu uma oportunidade de mostrar que a paz entre povos considerados inimigos era possível. No entanto, ela não imaginava que o impacto de sua foto geraria uma reação tão agressiva, transformando uma mensagem de união em motivo de ameaças e perseguições. O exílio da sua família é uma lembrança dolorosa de como uma ação de boa-fé pode ser mal interpretada e colocada sob uma luz desfavorável. Hoje, Aidan se tornou uma ativista pelos direitos humanos, usando sua experiência para lutar pela paz e pela compreensão. Mas a dor de perder sua pátria e a segurança de seus entes queridos é uma ferida aberta. Número 4. A lenda da garota do Napalm. Poucas fotos são tão icônicas e perturbadoras quanto a imagem da garota do Napalm, tirada em 1972 durante a Guerra do Vietnã. A foto mostra Kim Phuc, uma menina de apenas 9 anos, correndo nua em desespero na estrada, com o corpo gravemente queimado por napalm, uma substância inflamável lançada por aviões americanos em uma vila vietnamita. Capturada pelo fotógrafo Nick Ut, da Associated Press, a imagem ganhou o prêmio Pulitzer e se tornou um dos símbolos mais poderosos contra a guerra, evidenciando os horrores que muitas vezes são invisíveis para quem está distante do campo de batalha. Embora a fotografia tenha tido um impacto profundo sobre a opinião pública, ajudando a gerar indignação mundial contra a Guerra do Vietnã, ela também alterou radicalmente a vida de Kim Phuc. O governo vietnamita a usou como símbolo da brutalidade americana, restringindo sua liberdade e transformando-a em um peão propagandístico. Kim Phuc passou anos sendo forçada a relembrar o trauma da guerra e a reviver suas dolorosas memórias para diferentes audiências e propagandas políticas. No entanto, o sofrimento causado pelo napalm não foi apenas emocional. Suas cicatrizes físicas eram insuportáveis, exigindo múltiplas cirurgias para tentar restaurar parte de sua mobilidade e aliviar as dores crônicas. Ao longo do tempo, Kim Phuc encontrou uma nova perspectiva para sua vida. Ela fugiu do regime vietnamita e buscou refúgio no Canadá, onde se tornou uma defensora da paz e do perdão. Em vez de alimentar o ódio, ela usou sua história para promover a compreensão e a cura. Com o tempo, Kim chegou a se encontrar com o piloto americano que comandava a missão de bombardeio, oferecendo-lhe seu perdão. Hoje, ela lidera uma fundação dedicada a ajudar crianças vítimas de guerra e trabalha para transformar sua trágica história em um símbolo de esperança e reconciliação. A garota do Napalm é um lembrete doloroso, mas inspirador, do poder de uma imagem. Não apenas para impactar o mundo, mas também para mudar o destino de uma vida. A jornada de Kim Phuc nos lembra que, embora o sofrimento muitas vezes seja inevitável, a capacidade humana de transformar dor em compaixão e paz pode ser mais poderosa que qualquer guerra. Número 5. O preço da tragédia. Em 1995, o atentado em Oklahoma City abalou os Estados Unidos, deixando 168 vítimas, entre elas várias crianças. Durante o resgate, uma foto de um bombeiro segurando o corpo de um bebê foi amplamente compartilhada, representando a dor da tragédia. Lester LaRue, um trabalhador de uma companhia de gás, tirou a foto e logo se viu em um conflito jurídico. A mãe da criança contestou o uso da imagem, enquanto a empresa de LaRue reivindicava os direitos sobre ela, alegando que ele estava de serviço quando atirou. O caso resultou em uma longa e cara disputa legal que acabou arruinando LaRue financeiramente e emocionalmente, enquanto outro fotógrafo, Charles Porter, ganhou o prêmio Pulitzer por uma imagem semelhante. A foto, que deveria ser um tributo à resiliência, tornou-se um ponto de inflexão amargo na vida de LaRue. A imagem do bombeiro segurando o bebê sem vida se tornou um símbolo poderoso, mas a batalha legal sobre os direitos da foto trouxe à tona um dilema moral. Lester LaRue, que acreditava que seu registro poderia ajudar a conscientizar sobre a violência, foi destruído pela disputa com a empresa e pelo confronto com a mãe da criança,
que viu na foto uma exploração de sua dor. A complexidade do caso é uma reflexão sobre o limite entre o direito de imagem e o respeito à dor humana. LaRue acabou falido e sem o reconhecimento pelo qual tanto lutou, enquanto a foto continua a impactar o público, mas sem que a história por trás dela seja realmente conhecida. Número 6. Comédia trágica. Al Franken, ex-comediante e senador americano, viu sua carreira política ruir em 2017, quando surgiram alegações de má conduta. A radialista Leanne Tweeden revelou uma foto em que ele aparentava tocar seus seios enquanto ela dormia, durante uma turnê para entreter tropas americanas. Embora Franken tenha tentado argumentar que era uma brincadeira, a foto provou ser incriminadora. Pressionado pelo público e colegas, ele renunciou ao cargo. Sua renúncia gerou discussões sobre consentimento e o papel do movimento Eu Também, destacando as dinâmicas de poder. Anos depois, Franken afirmou que se arrependeu de renunciar sem se defender plenamente, mas o impacto em sua vida pública foi irreparável. A renúncia de Al Franken teve ramificações profundas, não apenas para ele, mas também para a discussão pública sobre os limites do humor e o impacto do Eu Também. A carreira de Franken, construída em parte sobre a sátira política e o ativismo, foi desmoronando à medida que outras histórias surgiam. Com sua saída, o senador fez uma reflexão sobre a cultura do cancelamento e como até mesmo uma piada antiga e sem malícia pode voltar a assombrar alguém. No entanto, para muitos, sua saída foi vista como um exemplo de justiça rápida em tempos em que a responsabilidade precisava ser cobrada com urgência. A história de Franken ressalta as complexidades de manter o equilíbrio entre justiça e compreensão, especialmente em questões envolvendo assédio e respeito ao próximo. Número 7. Acusação injusta. Em junho de 1968, após o assassinato do senador Robert Kennedy, uma imagem capturou um jovem garçom, Juan Romero, segurando a cabeça do político enquanto ele agonizava. Romero, um jovem mexicano de 17 anos, foi criticado por ter parado para cumprimentar Kennedy, algo que, segundo cartas de ódio que recebeu, teria facilitado o atentado. O evento o marcou profundamente, e ele se afastou de sua comunidade para tentar escapar da atenção negativa. Romero enfrentou crises emocionais e, embora tenha tentado seguir com sua vida, o peso desse evento nunca se dissipou completamente. O jovem Juan Romero, apenas um garçom fazendo seu trabalho, se tornou vítima de uma injustiça cruel após o assassinato de Robert Kennedy. Para Romero, o momento em que segurou a cabeça de Kennedy foi um ato de compaixão. Ele queria estar ao lado do senador em seus últimos instantes, como qualquer pessoa faria com um ente querido. No entanto, ele foi duramente julgado por ter se aproximado de Kennedy, com algumas pessoas sugerindo que ele poderia ter salvado a vida do senador se não tivesse apertado sua mão. A vida de Romero foi marcada pela dor desse momento, e o jovem nunca conseguiu superar o estigma de estar ligado a um evento tão trágico. Sua história reflete como até mesmo os atos de bondade podem ser distorcidos e interpretados de maneira cruel, marcando para sempre quem apenas quis ajudar. Número 8. O protesto no pódio. Em 1968, durante as Olimpíadas no México, Tommie Smith e John Carlos levantaram os punhos em um ato de protesto contra o racismo. Ao lado deles, o atleta australiano Peter Norman usava um distintivo em solidariedade, mas ao retornar à Austrália, ele foi punido severamente. Impedido de competir nos Jogos de 1972, Norman foi excluído das competições e rejeitado pelo próprio país. Seu apoio ao protesto custou-lhe a carreira e trouxe anos de isolamento, além de sofrimento psicológico. Essa história simboliza o preço pessoal que muitas vezes é pago por se posicionar do lado certo da história. Peter Norman, o atleta australiano que ficou ao lado de Tommie Smith e John Carlos durante o protesto de 1968, pagou um preço altíssimo por apoiar seus colegas americanos. A Austrália, que na época enfrentava suas próprias questões de racismo, rejeitou seu gesto. Norman, que não tinha intenções de ser um símbolo político, simplesmente acreditava na igualdade e queria demonstrar apoio a seus colegas. Mas ele foi excluído das Olimpíadas de 1972 e de eventos esportivos posteriores, sofrendo uma marginalização social que o levou à depressão e ao alcoolismo. No entanto, em 2006, após sua morte, Smith e Carlos carregaram o caixão de Norman em seu funeral.
um tributo simbólico ao sacrifício que ele fez em nome da justiça. A história de Norman é uma lição de coragem e das duras realidades enfrentadas por aqueles que desafiam o status quo. Número 9. O escândalo dos apresentadores. A reação contra os apresentadores que foram fotografados se beijando é um exemplo de como a vida privada das figuras públicas pode gerar julgamentos severos. Embora ambos os apresentadores defendessem abertamente os direitos da comunidade LGBTQ+, a contradição, percebida por fãs e familiares, trouxe à tona debates sobre a autenticidade na esfera pública. Muitos sentiram que seus valores foram traídos, e o casal perdeu uma série de patrocínios. Esse incidente ilustra as pressões e expectativas impostas a figuras públicas, especialmente dentro de comunidades que já enfrentam preconceitos. Os dois apresentadores, que anteriormente promoviam o amor e a aceitação, passaram a ser tratados como vilões, enfrentando a exclusão social e profissional em uma reviravolta inesperada e dolorosa. Número 10. O policial incompreendido. Dick Middleton, o policial que se tornou um ícone de violência racial por conta de uma foto tirada durante o movimento dos direitos civis, viveu uma vida de ameaças e desprezo após o incidente. A imagem mostrava Middleton aparentemente permitindo que seu cão atacasse um jovem negro, mas a realidade era mais complexa. Middleton tentava afastar o jovem e conter o cão, que havia reagido ao movimento. A cena, capturada fora de contexto, simbolizou injustamente o ódio racial e a violência policial. Middleton viveu com o estigma e as ameaças de morte, sentindo-se traído por uma história que foi contada de forma distorcida e o marcou para sempre. Essa imagem se tornou um estudo sobre como as percepções podem ser manipuladas, afetando vidas de forma irreparável. Número 11. A queda do General Loan. Nguyen Ngoc Loan foi eternizado como um símbolo de brutalidade durante a Guerra do Vietnã, mas poucos conhecem os motivos por trás de sua ação. O homem que ele executou tinha acabado de matar a família de um de seus amigos próximos. No entanto, essa razão não foi considerada, e o General Loan foi rotulado como uma figura cruel. Após buscar asilo nos Estados Unidos, Loan sofreu tentativas de deportação e precisou lutar para reconstruir sua vida, sem sucesso. Ele abriu um restaurante, mas ao ser reconhecido, teve que fechá-lo. A ironia é que o próprio fotógrafo que tirou a imagem reconheceu o impacto negativo que a foto teve e sentiu remorso pelo modo como isso influenciou a vida de Loan. A imagem permanece como um lembrete de que, em tempos de guerra, as ações têm consequências pesadas e complexas. Número 12. George Holiday e o vídeo de Rodney King. George Holiday, que gravou a agressão brutal de Rodney King em 1991, nunca imaginou que seu vídeo mudaria a história e desencadearia protestos massivos. A gravação, feita em um tempo em que a tecnologia não permitia fácil documentação de abusos, tornou-se evidência da violência policial. No entanto, a repercussão das manifestações e da revolta pública recaiu sobre Holiday, que passou a ser ameaçado e a viver isolado. Ele perdeu o emprego e a pressão arruinou seu casamento, tornando-se um exemplo de como os que trazem a verdade à tona frequentemente pagam um preço alto. Número 13. O sanduíche de bacon de Ed Miliband. O líder trabalhista britânico Ed Miliband viu sua imagem pública ser comprometida por uma foto em que aparecia comendo um sanduíche de bacon de maneira desajeitada. A cena, aparentemente inofensiva, tornou-se viral e desviou o foco de sua campanha, sendo repetidamente usada por tabloides e redes sociais para ridicularizá-lo. A imagem do sanduíche se tornou um símbolo da distância entre sua personalidade e o que o público esperava de um líder, destacando como a imagem pública, mesmo sem sentido, pode influenciar uma eleição. Número 14. A trágica história de Ofélia. Elizabeth Siddal, modelo do quadro Ofélia, de Millet, viveu uma vida de sofrimento em busca de sustentar-se na sociedade vitoriana. A água fria da banheira que representava o rio para a pintura causou pneumonia, e os tratamentos da época incluíam opiáceos que a levaram ao vício. Ela faleceu de overdose em 1862, após uma vida de dor e tristeza, ilustrando o preço da beleza e o lado sombrio da criação artística na época. Número 15. O deslize de Anthony Weiner. Anthony Weiner, congressista promissor, viu sua carreira destruída ao enviar uma foto particular acidentalmente ao Twitter. A imagem expôs uma série de escândalos,
levando-o a renunciar e a ser preso por mensagens inadequadas. Sua história se tornou um exemplo moderno do impacto das redes sociais e das decisões impulsivas na era digital. Após a renúncia e condenação por mensagens a uma menor, Weiner passou de um líder em ascensão a uma figura de vergonha pública, mostrando como um momento de fraqueza pode acabar com uma carreira. Essas imagens e as histórias por trás delas são lembretes poderosos do impacto que um único instante pode ter na vida de alguém. Em um mundo onde as fotografias e vídeos são capturados e compartilhados a uma velocidade impressionante, é fácil esquecer o contexto e a complexidade humana por trás de cada imagem. Algumas das pessoas aqui mencionadas se tornaram símbolos de coragem ou de luta por justiça, enquanto outras foram rotuladas injustamente ou viram suas vidas e reputações destruídas por interpretações precipitadas ou erros momentâneos. Essas histórias ressaltam a importância de olharmos além do que está capturado em uma foto, tentando compreender as circunstâncias e as nuances que muitas vezes escapam às lentes da câmera. Cada uma dessas figuras carrega lições profundas: o valor da empatia, a necessidade de discernimento e a complexidade de viver em um mundo cada vez mais dominado pela imagem. Então, na próxima vez que você se deparar com uma foto impactante ou viral, lembre-se: existe sempre uma história não contada. A cada clique, vidas podem mudar para sempre, e todos podemos ser mais cuidadosos ao julgar o que os nossos olhos enxergam em um único quadro.